Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para a sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook. Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. O quente é ficar fashion, o quente é ficar clássico, o quente é ficar elegante. Então escolha o melhor corte, o mais adequado para você. Conheça a Barbearia Navalha. Ambiente confortável, cortes promocionais, expertise no manejo. Venha fazer barba e cabelo conosco. Poupe seu tempo, ganhe dinheiro. Escolha profissionais qualificados. Barbearia Navalha. Estamos bem perto de você. Rua Primo Postale 522, na esquina da Sinaleira. Barbearia Navalha. Estamos ao seu dispor. CPR Rodas e Pneus. Deixe sua marca nas ruas. CPR Rodas e Pneus. Rodamos junto com você. Agrícola Juriti. Se o seu pet falasse, ele diria: Agrícola Juriti. Produtos para quem você ama. Para Caxias com qualidade. Caramba, acontece já faz 1 ano. Milagre durar mais que isso, hein? Quê? 5 anos? Bah. 10 anos? Nenhuma revista aqui em Caxias chegou a tanto. Eu duvidei que passasse de 1 ano. E agora tá aí, 15 anos. Para nós da Acontece, não é a primeira impressão que fica, mas o compromisso de um trabalho sério e com qualidade. O que fica é a história que contamos junto com nossos apoiadores e que mensalmente levamos até nossos leitores nas mais de 200 edições. Revista Acontece Sul, há 20 anos, a melhor impressão com conteúdo. Sabendo da novidade? Agora você pode fazer um curso técnico na Unicesumar, garantir seu diploma reconhecido pelo MEC em 1 ano e sair pronto para o mercado de trabalho. Essa novidade chegou para te lembrar que é possível sim se preparar para o mercado de trabalho em pouco tempo. Basta se matricular em um dos nossos cursos e aproveitar tudo que uma universidade nota máxima no MEC tem para te proporcionar. Cursos técnicos Unicesumar. Fácil, extremamente fácil pra você. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma
conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, muito bom dia a todos e a todas, boa tarde ou boa noite, estamos no ar com o Teoria de Tudo, edição de número 469, é sexta-feira, dia 18 de agosto de 2023, a temperatura é de 17 graus, 19, entre 17 e 19, tempo parcialmente nublado, previsão de chuva daqui a pouquinho. Faça aí a sua previsão, dê o seu F5, você que está nos ouvindo aí pela TV Caxias, canal 14 da NET, você que está nos ouvindo aí também no Instagram, no YouTube, você que está nos ouvindo em qualquer horário, os nossos conteúdos imperecíveis aqui para você. Muito obrigado pela sua audiência, com apoio de Unicesumar, Top Down Informática, Revista Acontece Sul e muitos outros queridos amigos que você viu aí nos nossos reclames. Começando o programa hoje um pouquinho mais cedo, né? Hoje o dia promete. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o 5º Simpósio Estadual do Varejo e vamos falar também, é claro, sobre o Agosto Lilás, né? Esta matéria aí que eu já vou colocar na tela para você, que é sobre o Agosto Lilás, o debate nacional, enfim, com relação ao combate à violência contra as mulheres, muito importante. Eu vou rodar aqui em seguida e você fica aí. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. Senado e Câmara deram início à campanha Agosto Lilás de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. E nesse mês também se comemora os 17 anos da Lei Maria da Penha. Aqui ao meu lado está a senadora Zenaide Maia, que é a procuradora da mulher no Senado, e vai conversar com a gente sobre esse assunto. Senadora, obrigada pela sua presença aqui no programa, mais uma vez aqui, para falar sobre essa pauta tão importante. Eu que agradeço, né, Carla? Informação é que eu costumo dizer, pode parecer repetitivo, informação é poder, você não empodera ninguém sem isso. E por isso que já falando desse Agosto Lilás, durante um mês a gente fica mostrando à sociedade, ao povo brasileiro, que essa questão da violência contra a mulher não vai ser um ou duas pessoas que vão resolver. A sociedade, junto ao governo, ao Estado, ao município e ao governo federal, tem que dar as mãos. Gente, porque as estatísticas são estarrecedoras. Brasília, quando eu estou aqui, toda semana, na hora que eu ligo a televisão, já é mostrando um ou dois feminicídios. Aliás, está em primeiro lugar no Brasil e Mato Grosso, aqui vizinho, em segundo lugar. Isso a gente consideraria uma pandemia. Você sabe o que é uma pandemia de feminicídio? De matar tantas mulheres, a cada 7 horas uma é assassinada nesse país. E a gente sabe que precisa de políticas preventivas, mas nós precisamos de políticas que eu diria como médica aqui, emergencial. Nós temos uma lei Maria da Penha, que completou 17 anos, que foi um ganho grande, é uma lei moderníssima para o mundo, e mesmo assim o Congresso a gente vai aperfeiçoando, vendo as falhas e complementando, que eu citaria aqui, como, por exemplo, que mesmo tenha tido uma certa rejeição, o delegado ou a delegada já pode tomar as medidas protetivas para aquela mulher que sofreu violência imediatamente, não esperar uma ordem judicial. A gente teve uma certa resistência, mas a gente sabe que esse período, entre ela ter tido a coragem de ir à delegacia, se ela volta para casa sem medida protetiva, é o momento que eles mais matam, porque eles ficam revoltados porque ela denunciou. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Eu trabalhei em pronto-socorro por uns 15 a 20 anos, em serviço de urgência, e digo, nunca tive plantão, principalmente de final de semana, para não pegar mulheres espancadas e uma percentagem altíssima com os filhos. Quando os filhos já são maiores e um adolescente, eles tomam, ele passa a mãe, e olhe, gente, que ia para o pronto-socorro aquela que precisava de urgência. E digo mais, a maioria não queria prestar queixa. Esse é um dado, senadora, também que chama a atenção, que a senhora estava falando do feminicídio, 1 a cada 6, 7 horas, né? Esses dados são mais ou menos aproximados.
E estupro, segundo o IPEA, 822 mil casos por ano, uma média de 2 estupros por hora. Só que desses 822 mil, apenas 8,5 chegam ao conhecimento da polícia. Esse é um dado que assusta, né, senhora? Isso é o papel nosso, de toda a sociedade e da Procuradoria da Mulher. E de todos os órgãos, e é isso aí, o estupro. A maioria tem vergonha, tem medo de dizer, muitas vezes é dentro de casa. Quando fala de violência contra a mulher, me deixa assim um pouco... A gente fica indignada, porque a gente já sofre, as mulheres já sofrem a violência, que os homens sofrem a violência como um todo nesse país, na rua. E saber que essa violência é 100 vezes maior dentro, intradomiciliar, e a gente sabe que não é simples, porque isso é um machismo estrutural e que a médio e longo prazo a gente tem que corrigir com educação. Uma educação é tanto que, por exemplo, aqui o Senado tem a Lei Maria da Penha em miúdos, e a Procuradoria está fazendo esse trabalho com as procuradorias estaduais, com educação fundamental, mandando, porque ela tem ilustração, isso chama a atenção da criança. Enquanto a Lei Maria da Penha ou a defesa da mulher não está na grade escolar, que é uma das lutas da gente, a gente pode já ir apresentando, porque se não for assim, é difícil. E há muitos casos, né, senadora, dessa informação chegar na escola e a criança identificar, isso acontece na minha casa, e aí aciona a professora, que aciona o conselho tutelar. Tem esse efeito, não tem? Tem esse efeito, a gente tem que partir das crianças. Quando você educa as crianças, é claro que ela vai ser um adulto que vai entender, ela vai entender que a mãe, o pai não está agindo correto com a mãe, porque ela tem conhecimento e ele começa a abordar. É isso aí, a médio e longo prazo é isso aí, e que a gente tem que começar de algum lugar. E diminuir essa violência, tirar essa ideia de que a mulher tem um dono, a maioria porque não quer. E agora que eu aprovei não poder usar a legítima defesa da honra, aquilo ali era um absurdo. E eu presenciei como estudante, via que ele matava, não, mas porque ele era apaixonado, ela não queria, matou por amor. Pelo menos eu queria dizer o seguinte, eu lembro aqui de Rui Barbosa, que agora, como a gente está vendo muita educação, eu digo, eu vou dar uma olhada em Rui Barbosa, que era um cara era, né, o águia de aia, como a gente diz, e ele mostrava o seguinte, não tinha dúvida que essa preocupação da mídia em dar visibilidade, mostrar, você está sofrendo um assédio moral, um assédio sexual, e muitas vezes elas não tinham esse diagnóstico, porque não tinham uma referência. Então, na hora que você dá visibilidade a isso, eu vejo a propaganda mostrando que isso é isso, começa olhando suas redes sociais, aquela propaganda é importante. E eu lendo o Rui Barbosa, vi algo que me lembrei de vocês aqui. Ele diz assim, a liberdade sem a imprensa é como a inteligência sem a palavra, ou é a vontade, mas sem o fazer. Então, ou seja, e a Marta expressou isso, a nossa jogadora de futebol, quando perguntaram, qual era a sua referência? Ela disse, não tinha, que vocês não tinha divulgação, que já tinha gente que eu podia, mulheres na França, nos Estados Unidos, na Espanha, que já eram estrelas no futebol feminino. Então, mostrando assim, a sociedade brasileira não pode fazer de conta que não está vendo a banalidade com que estão matando nossas mulheres, principalmente de 18 e 24 anos, gente. É um dado assustador, né, senadora? Senadora, a Lei Maria da Penha, ela classifica e tipifica 5 tipos de violência: a física, sexual, psicológica, moral e a patrimonial. Essas foram conquistas que foram sendo colocadas à lei original, né? E a senhora disse na cerimônia de abertura que
a lei, ela trouxe muitas conquistas, mas há um longo caminho pela frente. Queria saber que caminho é esse que a senhora vislumbra e que precisa ser alcançado. O caminho pela frente é justamente a gente tem que olhar e pedir socorro à sociedade. A gente fica aprovando esses projetos de lei. Por exemplo, eu tenho um projeto de lei que tem que botar, tá aqui vai para a Comissão de Direitos Humanos, a CAI e a CAS, que a gente autoriza emergencial colocar a mulher vítima de violência no Bolsa Família. Sim. Eu trabalhei em pronto-socorro e muitas vezes elas não iam prestar queixa, não tinham para onde voltar. Então, nisso a gente já salva vidas. Que não precisa de uma ordem judicial, que muitas cidades não têm um juiz na comarca nos finais de semana, esse período era suficiente para isso. Ela muitas vezes fica com o agressor porque não tem condições de mantê-la, se manter e também aos filhos, né? E eu queria dizer um dado médico aqui. A primeira coisa, isso é a psicológica, a primeira coisa que o cara que agride a mulher, que eu via muito, ele tira a autoestima dela. Você está entendendo? Ele está agredindo ela psicologicamente porque ela é culpada porque teve um filho, porque está um pouco acima do peso, porque envergonha que ela não é capaz. São os verdadeiros vampiros. Tira a autoestima e ela acha que ela é culpada, fica tentando uma maneira de agradar. Senadora, a gente tem as cúpulas do Congresso Nacional iluminadas de lilás durante esse mês. E eu queria que a senhora falasse, explicasse que mensagem a sociedade recebe com essa campanha Agosto Lilás, que mensagens, inclusive, a campanha que o Congresso, né, que a Câmara e o Senado estão fazendo, o que a gente pode esperar desse mês? Olha, a gente tem que esperar, eu acho que a sociedade já tem uma noção, a gente já tem ideia que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, isso já é uma coisa ultrapassada. E esse Agosto Lilás mostrar que onde as leis são feitas, está mostrando para o Brasil que precisamos dar as mãos e proteger nossas mulheres. São nossas filhas, nossas mães, nossas avós, e isso precisa da ajuda de todos. E esse olhar diferenciado, ou seja, a gente está mostrando a essas mulheres que o Congresso brasileiro se preocupa, sim, com esse crescimento cada dia maior da violência doméstica. Eu acho que tem a estatística, que antes ninguém denunciava, não tenha dúvida que o número de estupro é bem maior. A maioria se subnotificado, tem medo, é alguém próximo, amedronta, né? A intimidação faz parte do agressor. O agressor geralmente é um covarde, né? Ele agride e sabe que está agredindo, e o estuprador, eu diria que esse não tem cura. Senadora, obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos e sucesso na campanha. Eu que agradeço. Por exemplo, a Procuradoria, nós não nos afastamos dessa questão da violência, encaminhando, conforme é o papel da Procuradoria, para os órgãos como o Ministério Público, Delegacia de Mulheres. Mas nós estamos, Carla, na verdade, numa campanha atraindo as mulheres para a política. E a Procuradoria, além de atrair, a gente está mostrando que nós que estamos aqui, que somos um pilar de sustentação, de exemplo, que representamos essas quantidades de mulheres nesses rincões do Brasil, nós temos que estar no orçamento, nós temos que estar na tributação, nós temos que estar em todos os lugares. Quando pergunta, e aí, senadora, você está? Eu digo em todos os lugares, porque nós, quando defendemos algo, estamos defendendo no mínimo metade, 52% da população. Por isso que essa luta pelas cadeiras, por tantas legislaturas, isso o México fez, a Argentina fez. Como diz assim, nós vamos dar 30% das cadeiras para as mulheres brasileiras no Congresso Nacional e, por tanta legislatura, daí para frente elas vão ter que caminhar com as próprias pernas. Tá certo, senadora. Obrigada. Para falar sobre você? Faz quanto tempo que não pensa no seu próprio futuro? É tanta correria que seus planos acabam ficando
em segundo plano. Me diga com sinceridade, você já chegou aonde queria? Já conquistou todos os seus sonhos profissionais? Se a resposta é não, vale levantar a cabeça, sacudir a poeira, tomar uma atitude. Independente de onde você for, a Unicesumar te ajuda a chegar lá. Com a qualidade de quem está há mais de 30 anos no ensino, estamos aqui para transformar seus talentos e aptidões em habilidades práticas valorizadas e procuradas pelo mercado de trabalho. Pode ser o primeiro emprego ou o próximo, pode ser um novo passo na carreira, ou uma nova carreira adaptada ao seu momento de vida, com mais de 150 graduações nos 5 campos e nos mais de 1000 polos em todo o Brasil. Na modalidade à sua escolha, presencial para quem quer vivenciar a universidade, EAD para quem busca flexibilidade ou a metodologia híbrida para quem busca a prática da profissão. Na Unicesumar, você encontra uma ampla variedade de cursos para escolher o que mais tem a ver com os seus objetivos. E você, aonde quer chegar? Qualquer que seja a sua resposta, vai com a Unicesumar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. 9h03, terça-feira, dia 18 de agosto de 2023, o Teoria de Tudo segue nesta nossa programação que se intensifica cada dia pelas redes sociais e também, é claro, para os nossos telespectadores da TV Caxias, canal 14 da NET, o nosso grande abraço, com o apoio de Unicesumar, Top Down Informática, Revista Acontece Sul, TV Caxias e outros tantos apoiadores, CPR Rodas e Pneus, que está aqui conosco, Agrícola Juriti, Bar e Restaurante Bangu, que tem a tradição aí no bairro Rio Branco, né, para um bom almoço, para um happy hour de qualidade com os amigos. Um abraço para o Magrão, chegando junto conosco aqui. Enfim, em busca da razão perdida, o Teoria de Tudo segue apoiando também o Agosto Lilás, não é? Importante este assunto que foi citado nesta primeira matéria, e também, é claro, buscando melhorar a nossa sociedade em todos os sentidos e principalmente economicamente, não é? Principalmente eu não diria, mas quase isso, porque é certo que com mais cultura, com mais educação e mais prosperidade, nós teremos uma sociedade melhor. E por isso nós vamos mudar a pauta aqui para a especialização e para o avanço do nosso varejo aqui na cidade de Caxias do Sul, na Serra, com lideranças super importantes, porque já está na pauta, já está quase, né, na entrada, no início, no começo do 5º Simpósio Estadual do Varejo, que acontece no dia 29 de agosto aqui em Caxias do Sul, e vale muito a pena, né, você ficar sabendo sobre este acontecimento. A executiva e coordenadora de comunicação do Cindy Lojas Caxias e coordenadora geral do 5º Simpósio Estadual do Varejo, a Lisandra Debona, está na linha conosco. Eu vou chamá-la aqui para que a gente, né, troque uma ideia e fale. Muito bom dia, Lisandra, um prazer tê-la novamente aqui no Teoria de Tudo. Bom dia, é sempre uma satisfação muito grande estar aqui trocando informações, né, trocando ideias e batendo esse papo contigo. Obrigada pelo espaço. Que legal, seja sempre bem-vinda. Eu sei que você é hiperdinâmica, né? A hora está em Brasília, a hora está aí se especializando, junto com lideranças também da FEComércio, né? A Idalice Manchini, nossa amiga, e tem uma atuação antiga aí também no Cindy Lojas, no sentido de liderar esse processo, né, de qualificação do varejo. E o simpósio é um deles, né? Fala sobre isso, por gentileza, Lisandra. É um deles, sim. Claro que a gente sempre... A ideia é sempre buscar novas experiências e conhecimentos. E agora, Miguel, a gente percebe uma transformação muito grande no varejo. Se nós pensarmos, enfim, ali pós-pandemia, quando a gente foi para uma era muito tecnológica, muito digital, acabou se perdendo algumas coisas. E uma delas foi a questão do atendimento. E a gente percebe que hoje a gente está resgatando algo que a gente fazia lá no passado, que é aquele atendimento mais próximo, mais personalizado, aquele atendimento sabendo o nome do teu cliente, quais são os gostos do teu cliente, sabendo o que ele gosta e proporcionando aquela experiência, né, aquele olho no olho e aquela experiência diferenciada. Então, se percebe um resgate desse atendimento, um resgate na forma de atender.
e uma exigência também do consumidor. O consumidor não quer mais aquele atendimento frio e formal. Então, pensando em tudo isso e pensando nessa nova era que a gente está vivendo pós-tecnologia, porque a tecnologia está aí para nos ajudar, né, Miguel? Nos ajuda e nos traz muitas informações, a gente tem que fazer uso dela. Porém, quando a gente fala de atendimento, a gente está falando de pessoas, a gente trabalha com pessoas, a gente trabalha para pessoas. Então, é um conceito que a gente traz agora nesse novo mote do simpósio, é justamente pensando nesse varejo raiz, nesse varejo que trabalha o ser humano. Inclusive, uma das nossas palestras vai ser o varejo é humano. E a intenção é justamente a gente mostrar que por trás de qualquer tecnologia, por trás de qualquer atividade, existe o ser humano, seja ele cliente, seja ele equipe, e a intenção é, sim, a gente valorizar as pessoas e fazer com que isso reflita não somente lá nas nossas metas atingidas, né, falando de varejo, mas também num consumidor muito mais feliz, com uma experiência de compra onde ele vai poder indicar e querer voltar naquela loja. Então, a gente está trabalhando muito focado nisso agora. Acho importante, né, citares essa questão humana na relação com a tecnologia. Eu também concordo plenamente com essa visão, como observador, como consumidor também, não é? E conversando com tantas pessoas, a inteligência artificial é um desafio de convivência nesse momento, né, Elisandra? Com certeza. Só que a gente tem que aprender, né, Miguel? E o desafio para nós é justamente aprender de que forma a gente pode usar essas tecnologias favoráveis a nós. Mas aquele olho no olho a gente não pode perder, porque todos adoram, inclusive tu, enquanto consumidor, de ir até uma loja e ter esse atendimento mais personalizado. E claro que aqui a gente não está falando somente de varejo, nosso foco é varejo, mas a gente está falando da área de serviços também. A gente está falando em qualquer atividade onde a gente tenha contato com pessoas. Então, se nós pensarmos que hoje a gente acorda vendendo, a gente dorme vendendo, e todas as pessoas fazem isso, porque ao longo do dia a gente tem que se vender, ou vender uma ideia, ou vender um produto, ou vender, enfim, qualquer que seja a nossa atividade, pensando nisso, a gente precisa buscar essas alternativas e sempre pensando que o cerne disso tudo é o ser humano. A gente precisa saber valorizar as pessoas, então clientes e equipes, e isso está vindo muito forte, inclusive quando nós trabalhamos o mote do simpósio dessa edição, que foi o Varejo Surpreende, criando novas emoções, logo em seguida a gente buscou informações junto à NRF, que é uma referência de feira mundial focada em varejo, e lá também se percebeu que o foco eram as pessoas, desenvolver as pessoas, valorizar as pessoas, e aquele resgate do varejo raiz. Aquele varejo lá atrás, que era o feijão com arroz muito bem feito, que acabou se perdendo com as tecnologias. Então, por isso que a gente fala tanto desse resgate, do tratar bem, então entrar numa loja, ter um bom dia, tu ter aquela experiência de visual também, ou até olfativa, de sentir um cheiro gostoso na loja, de poder ter um toque no produto. Isso efetivamente contribui para que a venda seja finalizada. A gente consegue encerrar uma venda, fazer uma venda, quando a gente cria essas emoções, porque a gente sabe que mais de 90% de uma venda, ela se concretiza através do emocional e não do racional. E por isso a gente trabalha muito essa questão agora dentro do simpósio, de focar nas emoções. É importante, sim, o consumidor é muito sensível, né, ainda mais que em momentos, né, aqui na nossa sociedade, onde muda muito a relação. Tem vários tipos, a relação consumo, né, e quem vende também, mas é interessante se dizer que a roda não se reinventa, mas sim se faz girar, se volta à raiz daquela venda, né, pessoal. Eu brinco aqui, né? Eu já acordo, já vendo o café da manhã para pagar o almoço, né? Mais ou menos isso. Tu estiveste em Brasília, né? Recentemente, conta um pouquinho aí das novidades. Sim, eu estive em Brasília, eu fui fazer uma palestra que era fomentando o associativismo na área sindical através de ações de valor. Então, foi muito importante, foi muito salutar essa troca. Então, tinham lá 1.700 pessoas da área sindical, então nós tínhamos federações,
com federações todas focadas no segmento de comércio, serviços e turismo. E essas federações e sindicatos ficaram 3 dias, enfim, trabalhando somente focados nas ações que podem ser voltadas aos nossos representados, no caso de Caxias do Sul, aos nossos lojistas. E eu tive a oportunidade e a honra de poder falar um pouquinho das ações que o Sindlojas Caxias faz aqui e levar as nossas ações como case nacional e dividir um pouquinho com o Brasil aquilo que a gente aplica aqui e que está dando certo. E muito disso, Miguel, o que eu levei foram aquelas ações que nós estamos trabalhando, que elas também têm um cunho bastante social. Então, de novo, né, voltando no ser humano, de uma forma ou de outra, tentar aproximar os Sindlojas e os sindicatos em si da comunidade, para saber que nós estamos juntos para trabalhar e fazer diferença, né, no fomento aí dos negócios e da economia local. Então, a gente está trabalhando muito com o foco da aproximação, de nos aproximarmos da sociedade, da comunidade e também trabalharmos esse lado social. O Sindlojas tem feito muitas ações onde o olhar ele se volta também para aquelas pessoas mais carentes, que necessitam de ajuda, para entidades que buscam esse auxílio também. Então, todas as ações que a gente faz hoje no Sindlojas, a gente trabalha de alguma forma, ao final dessa ação, um vínculo com alguma entidade onde a gente possa, através dos nossos associados, auxiliar, então, essas entidades. E se cada um fizer um pouquinho, com certeza a gente vai ter um mundo muito melhor, muito mais feliz. Então, é a doação, é o voluntariado. E a gente vem trabalhando bastante isso, até para sensibilizar as pessoas que cada um pode fazer a diferença na vida do outro. E sempre é muito bom quando a gente pode ajudar. Acho que isso vem também ao encontro, né, da questão das emoções, que muita gente, né, está bombardeada. Nós somos do marketing, né? Tu é uma especializada, né, em nível, né, aprofundado nessa questão do marketing, com o marketing muitas vezes antiético, até eu diria, né, subliminar e subconsciente, fazendo o compre, né, e isso acaba gerando o contrário muitas vezes, né, a rejeição por parte das pessoas como um todo, não só do consumidor, mas das pessoas. Alguns filósofos, inclusive, né, o Luiz Felipe Pondé, que é um filósofo conhecido aí, ele demoniza o marketing, acha que o marketing, né, é o culpado de muitos dos nossos problemas sociais. Eu não acho, né, muito pelo contrário, tanto que eu sou também, né, graduado nessa direção. Então, Lisandra, é importante sim trazer essa questão de humanizar o processo comercial, né? Eu acho que Caxias tem esse diferencial, o Sindlojas está de parabéns nisso. E é uma necessidade, né, Miguel? Hoje a gente percebe que as pessoas precisam mais, vamos pensar assim, ser mais acarinhadas. Quem não gosta de um sorriso no rosto, quem não gosta de receber um bom dia, quem não gosta de ser muito bem atendido? E isso em todas as frentes, né? E nós, enquanto seres humanos, também, isso na nossa família, que acaba se estendendo também, porque nós não somos duas pessoas, né? Eu sou a Lisa no Sindlojas, eu também sou a Lisa na minha casa, eu não modifico. Então, a gente ter esse olhar mais humanizado. E isso se reflete em tudo. E o que a gente percebe, agora tu falaste do marketing, né? Claro que a gente sabe que às vezes tem aquela manipulação, o que é ruim, né, Miguel? Não deveria, porque quando a gente se forma, a primeira coisa que a gente aprende é que a ética, ela vem em primeiro lugar. E o que a gente não quer para nós, a gente não quer para o outro. Porém, a gente tem N casos, isso em todos os segmentos, e é natural que isso aconteça. Porém, o que a gente tem que pensar sempre é que o consumidor, e inclusive nós, enquanto consumidores, eu, tu, teus familiares, já estão fazendo uma compra muito mais consciente. Então, quando tu vai comprar algo, tu, além de querer viver a experiência, tu queres comprar de uma empresa, de uma loja que ela tenha uma causa, que ela tenha valores. Por exemplo, eu não vou entrar numa loja que eu sei que manipula algum medicamento ou algum produto de beleza com animais, que faz isso com testes em animais. Porque eu sou uma defensora dos animais. Então, a minha causa também acaba sendo cuidar dos animais. Então, as pessoas têm isso. Eu não vou entrar naquela loja se essa loja não tem os mesmos valores que eu.
Então, hoje, nem sempre é só o preço que está pesando, mas sim aquilo que tu está tendo de experiência e se a loja ela conversa com os seus valores, se ela vai ao encontro daquilo que tu pensa enquanto ser humano também. Então, por isso que a gente fala de uma compra muito mais consciente. Quando a gente entra numa loja, a gente já pensa, o que essa loja trabalha? Ela tem um propósito, ela vem ao encontro daquilo que eu também tenho enquanto valor de vida. E isso vem mudando, principalmente com a geração Z, que traz isso muito, muito forte agora, né? E acaba influenciando os pais, né, nessa decisão de compra também. Perfeito. Só para citar, nós vamos voltar aí ao simpósio, mas para citar, né, nessa questão das ESGs, a minha filha tem 14 anos, mas estava lendo, começou a ler a Agatha Christie, começou a pesquisar. Aí eu perguntei para ela como é que tá a leitura, né? Ela disse, não estou mais lendo. Por quê? Porque eu descobri que ela é antissemita. Né? Eu nem sabia, né? Eu sou fã da Agatha Christie, não sabia. Então ela parou de ler porque ela descobriu que ela era antissemita, né? E também a autora do Harry Potter, que eu não lembro o nome agora, J.K. Rowling, uma coisa assim, que também tinha... Então isso vale para quem consome livro, por exemplo, né? O autor perdeu negócios. Que tu falaste também, quem faz, né, nas maquiagens, faz pesquisas internas com coelhos e outras coisas. Isso. Né? É importante. É uma série, e olha que tudo isso que a gente conversou, Miguel, está no nosso simpósio, porque tudo está voltado ao varejo. Porque aqui nosso foco é varejo, mas todas essas pequenas coisinhas que a gente falou tá no simpósio. Então, a ideia é justamente, e tu vais perceber aí a programação que a gente tem, a gente inicia trabalhando muito a questão do marketing, que a gente comentou, então, com o Theo. Ele é um influenciador aí com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram e mais de 2 mil no TikTok. E ele fala justamente sobre isso. Ele foi um gerente de loja e ele começou a trabalhar esses pequenos conceitos e trazendo bastante experiências para nós. E ele vai abrir falando, bora bater metas. Então, quando a gente pensa, tudo aquilo que a gente faz, a gente tem meta, a gente põe meta. Então, seja para venda, seja para o dia a dia, e ele vai trazer justamente isso. A gente encerra com a Dani Suzuki, e o Theo aí aparecendo na nossa telinha, e a Dani Suzuki, ela vai falar sobre o varejo é humano. Então, ela é uma atriz renomada, só que ela tem muito mais conteúdo do que somente em palco. E ela vai trazer falando justamente sobre isso. O varejo é humano. E nesse miolo que a gente tem aí do nosso palco principal, nós vamos ter o Max Aguano, que ele é focado em varejo, ele é um especialista da área, e assim como o Fabiano Zortea, também um especialista da área, que vai nos trazer dicas e falar desse momento que a gente está vivendo, enquanto consumidor, enquanto cliente, né, essa troca, essa experiência. E também nós vamos contar aí com a participação de um mágico, que é o Marco Zanqueta. Legal. Lá, ele é sensacional, as pessoas vão adorar, porque de uma forma lúdica ele vai falar sobre vendas, mas ele vai falar que não há trabalho não há nada daquilo que a gente busca se a gente não tiver o trabalho. Então não existe milagre, a gente precisa buscar, a gente precisa ir atrás. Então ele traz isso de uma forma muito lúdica, o que é muito bacana, porque o aprendizado também vem, né, nesse formato. E paralelo ao nosso palco principal, a gente vai ter a Arena Sebrae, e na Arena Sebrae a gente vai ter nomes locais com experiência, com conteúdo, que vão trazer dicas, Miguel, que a gente no dia seguinte já vai conseguir colocar em prática. Que legal. Então, é justamente a ideia de que o lojista esteja conosco, aprenda, pegue essas dicas, anote e no dia seguinte já consiga implantar na sua loja. Então a gente vai ter aí o Sidney Stout, vamos ter o Pedro Sebe, vamos ter o Eloy Assis, vamos ter também o Vilage junto conosco, falando sobre a economia da Serra Gaúcha. E é uma troca muito salutar. Então a gente vai ter, mas nenhuma dessas palestras vão ocorrer no mesmo horário. Todos vão conseguir participar de todas, porque a gente fez deu um intervalo ali entre uma e outra para que consiga participar de toda a programação. Isso é legal, né? Para gerar uma integração entre o debate, né, e as proposições, muito bom. E quem pode participar, então, ainda está aberto ao público? Como é, Lisandra, por gentileza, o serviço? Temos ainda sim ingressos à venda, pode acessar o Instagram do Cindy Lojas Caxias. O público em geral
Então, aqui a gente convida estudantes, a gente convida empreendedores, gestores da área do varejo, da área de serviços, a comunidade em geral, porque a gente tem nomes aí que também podem gerar conteúdo para qualquer pessoa que esteja aberta a essa troca. Nós vamos ter 10 horas de conteúdo, então a gente inicia às 8 da manhã, vai até até às 18 horas. São 10 horas de conteúdo, muita troca, muito networking. Vamos ter também a nossa feira de conexões, que gera muitos negócios, e é bacana porque a gente pode ter um networking, pode ter uma troca bem importante, né, para, enfim, ao longo aí do nosso ano. Podem acessar também o nosso site, tem o nosso blog, Cindy Lojas Caxias, busquem as informações, também podem fazer contato, nos ligar, e temos vagas ainda sim. E estamos na venda do segundo lote, o valor para associados de R$ 197,00 e valores para público em geral de R$ 247,00. Então, percebe que é um valor irrisório para tudo aquilo que a gente vai encontrar num dia inteiro de networking e de muita troca. É um investimento, né? E É o um cliente investimento. percebe. E o cliente percebe, né, quando ele está sendo atendido por alguém que busca, né, o melhor atendimento, a melhor produtividade, a melhor qualidade, né, e isso se reflete, como tu disseste, imediatamente na questão de conversão de negócios, na mudança da logística de trabalho, no próprio humor das pessoas, né, porque, como tu disseste, né, a gente acorda vendendo, né, para a gente mesmo, né? Vendendo como será o dia, às vezes, né? Filosoficamente falando. Na verdade, Miguel, a gente faz isso toda hora, em todo momento. Só que a gente não se dá por conta, todos somos vendedores. Então, a gente precisa estar nesse constante aprendizado, nessa constante troca. Isso é muito importante. E isso valoriza nós, enquanto profissionais, e ele também traz para o consumidor um pouco mais de conhecimento para ele saber efetuar uma compra muito mais consciente quando ele precisa fazer. Muito bem. Lisandra Debona, muito obrigado pela tua presença mais uma vez aqui no Teoria de Tudo. Parabéns pelo sucesso, pela dinâmica, pela liderança que tu exerce aí no setor. E nós voltamos a conversar. Vamos falar no evento, com certeza, né? Estarei lá. Já estou com a minha inscrição realizada. Será um prazer. Olha, eu te agradeço o espaço. Sei que tu já fizeste a tua inscrição. Vai ser muito bom te encontrar lá. Gratidão pelo espaço e pela parceria de sempre, e eu estou à disposição. Tá bom, muito obrigado. Bom dia, bom final de semana. Bom dia. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Estamos apresentando Teoria de Tudo nesta sexta-feira dinâmica, não é? A vida é dinâmica, mas sendo cronometrada é legal. Eu gosto da dinamicidade, de fazer coisas até, muitas vezes me sobrecarrega um pouco, mas eu acho que quando você tem um índice legal de produtividade, no sentido positivo, de cronometrar o seu tempo, de agir na direção de caminhos tranquilos e seguros, a vida é boa, né? Vale a pena se movimentar. Você vai ficando mais forte. Muita gente pensa, né, que o movimento enfraquece. Pelo contrário, né? O movimento saudável nos fortalece intelectualmente, nos fortalece fisicamente, né? Sobre essa questão de venda, só para citar aqui, arrematando esse diálogo, tive a oportunidade de assistir várias vezes, aliás, a história do Arnold Schwarzenegger, o astro, não é? De vários filmes, não é? E que fizeram sucesso mundial, e que saiu de uma situação difícil, familiar, inclusive, né, da Áustria, e se transformou aí num homem capaz de influenciar o mundo todo, inclusive se transformando num outro país, um governador do estado reeleito, ator, enfim, se reinventou em várias áreas diferentes, e ele conta como inspiração mesmo, né, que muita gente não sabe se vender. E ele diz, não, é preciso saber vender, né, o que você está fazendo, o que você está vendendo, no bom sentido, apresentar, conversar, divulgar. É uma questão natural do ser humano, inclusive no sentido de sobrevivência, né? Muitas coisas boas acontecem quando nós buscamos a força interior que há dentro de nós. Eu agradeço, então, a todos a audiência desta sexta-feira especialíssima. Fizemos o programa um pouquinho mais cedo hoje, porque, é claro, para mim também é um dia especial. Estou lançando oficialmente O Poder Transformador, o primeiro livro que está aqui em cima, né, ali, com a parceria aí da mentoria Livros que Nascem, meu primeiro livro, com outras parcerias também importantes aqui, claro, familiares, e no Zarabatana Café estaremos hoje aqui no Centro de Cultura Ordovás, às 18 horas, recebendo amigos, convidados, queridos,
E às 21 horas teremos show lá também. Vamos cantar um pouco, vamos nos divertir com amigos queridos. Eu estarei cantando junto com o Ed Lima, com o Sidney Carvalho, do Ego Mecanoide. A Márcia Luz vai pintar por lá também. E estaremos fazendo uma festa. E também deixando aqui o feliz aniversário para minha irmã querida Carla Brambila, que está completando mais um ano, né, de vida. Ela que tem aí também uma boa influência sobre este que vos fala, né? Porque, enfim, passamos a infância e a adolescência juntos e, portanto, desejando a ela muita saúde, paz e felicidade. Tá legal? Muito obrigado. Deixa eu ver o que tem aqui nos comentários. Alô, mamãe, bom dia, né? Até daqui a pouco, sempre junto conosco aqui, sempre importante a bênção do dia. Eu vou tomar agora o café da manhã, estarei em instantes, daqui a agora às 10 horas e 20 minutos, na tua rádio, com a Beverly Rocha, falando sobre o poder transformador. Se você quiser chegar lá, na audiência, né? Será um prazer também. É uma novidade para mim, mas está sendo bem legal. Muito obrigado. Final de semana chegando. Teoria de Tudo fica por aqui. Até a segunda-feira. Tchau, tchau. Você está assistindo Teoria de Tudo.